Falando então do nosso Cruzeiro, vamos lá, hein? Prováveis escalações, chegando a ele, aquele que você sabe quem é. El Campín, vamos a El Campín para falar das prováveis escalações de Ceará e de Cruzeiro que se enfrentam neste sabadão, 21 horas, no estádio Castelão, em Fortaleza. Bom. Aqui foi. Compartilhou? Ah, garota! Aí, vou colocar em tela cheia aí para a visualização ficar melhor. Ceará e Cruzeiro, hein? Ceará do técnico Léo Condé. Qual é o Ceará que vai a campo, meu querido Emerson Caramujo? Eu te conto. Provável escalação do Vozão. Goleiro Bruno Ferreira, bom goleiro, inclusive entregou um gol para o Caio Jorge no primeiro turno, mas depois fez boas defesas, né? Zaga com Marcos Vitor e William Machado. Lateral direito, Fabiano Souza. Lateral esquerdo, Marcos Bahia. Meio de campo tem Dieguinho e Vinícius Zanocelo como volantes. O Vina pode ser que volte a ser aqui o meio atacante central. Galeano, que destruiu a gente no primeiro turno, fez os 2 gols, é o ponta direita. Fernandinho deve jogar na ponta esquerda. E o centroavante do Ceará é Pedro Raul, aquele que é mais bonito do que bom, mas é pelo menos bonito. Técnico Léo Condé. E aqui o que pode ter de variação em escalação e tudo mais? O Fernandinho aqui, que até deu assistência para o segundo gol do Ceará no Mineirão, naquela partida de ida que eles ganharam por 2-1 aqui. O Fernandinho é um cara que enfrentou o Cruzeiro em Série B, por exemplo. Não é um jogador sensacional, mas tem a sua utilidade, tá? Ele não é titular. O titular aqui nessa ponta é o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique que jogou no Inter, no Corinthians. O Pedro Henrique é um jogador melhor, mas ele está em recuperação física, está com lesão muscular, né? Tratando. Acho que vai ser relacionado para o jogo, mas talvez não comece jogando, tá? Então o Pedro Henrique é dúvida. Eu botei o Fernandinho aqui na provável escalação, porque o que eu vi, né, da imprensa lá de Fortaleza é que talvez comece o Fernandinho mesmo por causa da questão física do Pedro Henrique. E a outra dúvida na escalação é aqui na função de camisa 10, se o Vina volta à condição de titular ou se joga Lucas Mugni, né? O Lucas Mugni é aquele meia argentino que jogou no Bahia. Muito tempo atrás foi contratado pelo Flamengo, quando era muito jovem ainda, acabou não dando certo. Rodou, teve bons momentos em outros clubes e é o cara que veste a 10 do Ceará. O Vina foi contratado aí no meio de temporada. Ele teve uma passagem pelo Ceará há alguns anos que foi muito boa, fez muito gol, deu muita assistência, né? O Vina foi bem considerado, era um bom jogador. Inclusive, eu trabalhei na assessoria do Vina quando ele era jovem e doido. O Vina foi expulso no jogo contra o Inter, Ceará e Inter, né? Há 2 rodadas atrás. O Vina foi expulso no comecinho do jogo por um carrinho besta pra caramba, pegou alto ali e acabou ficando fora do jogo e prejudicou muito o Ceará, né? Que perdeu aquela partida em casa para o Colorado. Então, o Vina é um jogador que tem, às vezes, esses arroubos, assim, esses momentos de loucura, mas tecnicamente é um bom camisa 10, tá? É um cara que chega na frente, que finaliza bem, embora não esteja no seu melhor momento técnico esse ano, mas é um cara que já provou qualidade. O Pedro Raul é o artilheiro deles, né? Um centroavante de muito bom jogo aéreo, às vezes perde gols inacreditáveis, mas faz um brasileiro consistente, né? Para um centroavante de um clube do nível do Ceará, o Pedro Raul tem suas virtudes. E aqui o Galeano, como eu já falei, né? Fez uma grande partida contra o Cruzeiro no primeiro turno, é um ponta de velocidade, é um jogador baixinho, e a gente ter tomado 2 gols de cabeça dele é uma coisa que eu não aceito legal até hoje. No meio de campo, aqui o Zanocelo é um menino que apareceu como um grande destaque, né? Passou pelo Santos, teve no Fortaleza, teve no futebol europeu também. Não conseguiu mostrar tudo que prometia até o momento, mas é um meio-campista aqui que faz o chamado box-to-box. Eu acho o Dieguinho, que muitas vezes atua como primeiro volante, um baita jogador, tá? Eu acho ele muito bom. É um cara que eu até lembro de ter feito vídeo quando ele estava no Goiás, falando que gostaria que o Cruzeiro contratasse ele. Pode jogar na lateral, pode jogar no meio-campo, né? É um volante que já está há bons anos aí jogando nesse contexto de Série A, às vezes Série B. Muito bom volante, tá? É um cara que marca bem, ótimo percentual de ganho de duelos aí. Os laterais do Ceará, particularmente, eles não me agradam muito. Eu acho que não são pontos fortes, mas eles não comprometem, nem o Fabiano, nem o Marcos Bahia. Marcos Bahia, que jogava no próprio Bahia, inclusive,
mas não são, assim, caras que têm um grande destaque na parte técnica, ou, nossa, esse lateral, não tem aqui um Luciano Juba, por exemplo, não, tá? São jogadores de um nível um pouco mais discreto, mas que compõem um sistema defensivo que é relativamente eficaz. Já a dupla de zaga do Ceará, eu acho ela muito boa. Marcos Vitor é um zagueiro jovem, até ele se consolidou no time naquele duelo contra o Cruzeiro, né? Que ele chegou até a fazer um gol que foi anulado por impedimento, mas ele jogou muito bem aquele jogo contra nós. E o outro zagueiro, o canhotinho, que é o William Machado, eu não sei se vocês têm costume de acompanhar jogos do Ceará, mas assim, ele é um puta de um zagueiro, cara. Esse cara é muito bom, tá? O William Machado é um zagueiraço, assim, inclusive. Se eu fosse o Cruzeiro, mantinha aí sob observação, assim, para talvez ser uma peça para o elenco do ano que vem. Não é um zagueiro super jovem, o melhor jogador do mundo, tecnicamente. Não, mas ele está fazendo um ótimo brasileiro, é um zagueiro canhoto. Por exemplo, na comparação com o Gamarra, não tem comparação, ele é muito melhor, tá? Já tinha jogado bem na Série B, está se provando muito bem na Série A, é um zagueiro que eu acho que vale uma observação mais criteriosa, tá? Então, o Ceará tem essa opção aqui na zaga, e o goleiro deles também, eu acho que faz um bom campeonato brasileiro, o Bruno Ferreira, um goleiro mais novo, mas que tem dado conta do recado. Por que eu estou falando aqui sobre jogador por jogador? Porque o Ceará tem um time bom, cara. Tá? A gente olha aí para a posição na tabela, né? Pô, os caras estão lutando contra o rebaixamento. Sim, mas o Campeonato Brasileiro, ele é difícil pra caramba. E quando você fica naquele meio de tabela ali, ó, por exemplo, o Ceará tinha um jogo contra o Inter, faltando 5 rodadas para acabar o campeonato. Pô, é só ganhar e acabou o sofrimento e tudo mais. Aí, seu jogador é expulso com 3 minutos de partida, você se fode, toma um gol no segundo tempo, que tomaram o gol do Vitinho, conseguiram empatar num gol contra do Ricardo Martins, mas aí tomaram o gol, né, o 2-1 no final. E aí lascou, velho, porque a reta final dos caras era Mirassol, Cruzeiro, depois Palmeiras e Flamengo. Então o Ceará, ele vai encarar esse jogo como um jogo da vida. Os caras estão muito mobilizados para a partida. Inclusive, enquanto a gente está fazendo essa live aqui, tá rolando treino aberto lá do Ceará. Tá? O Ceará abriu estrutura lá para receber a torcida e tudo mais, para fazer um treino aberto ali, naquela tentativa de mobilização. O estádio vai estar com um bom público, não sei se vai lotar, né? Mas vai ter um bom público no Castelão amanhã para esse Ceará e Cruzeiro. Então é um jogo que às vezes a gente olha e fala assim: não vale tanto para o Cruzeiro, só esse sonho aí de tentar chegar num título que é muito difícil. Para o Ceará vale a vida, porque se eles não ganham do Cruzeiro, eles vão ter que ralar depois para pontuar contra Flamengo e Palmeiras. E aí está, para mim, o pulo do gato. Se o Cruzeiro ganha do Ceará esse jogo, ele manda um Ceará com outra vibe para o jogo contra o Flamengo. Lembrando que o próximo jogo do Ceará é contra o Flamengo. A nossa esperança de título passa por Cruzeiro ganhar os 3 jogos e o Flamengo não ganhar nenhum dos 2 que faltam. Um deles contra o Ceará, o outro contra o Mirassol fora. Então, quando eu olho para esse jogo, eu falo: a gente tem que ganhar do Ceará, pensando na gente, pensando em manter nossas esperanças, ir para o Ceará e ir para o jogo contra o Flamengo não podendo perder. Porque se o Ceará chega contra o Flamengo desmobilizado, o Flamengo passa o carro, velho, até bêbado, né? Porque o Flamengo é um time melhor que o do Ceará. Então, a gente precisa ter um Ceará extremamente mobilizado contra o Flamengo, como estará amanhã contra o Cruzeiro. E aí entra um pouco do meu rancinho de torcedor, né? Pô, metemos mais de 50 mil no Mineirão no primeiro turno, Cruzeiro vindo de uma invencibilidade gigante, pegou o Ceará, abriu 1-0, fez um segundo gol que a arbitragem anulou, e até hoje eu acho que o Klaus errou naquela anulação de gol, tá? Que a bola, tocou no braço do Wanderson na origem do lance. Não foi um toque decisivo, ele não marcou na hora, o lance seguiu todo e depois ele foi e cancelou o gol, sem ir no VAR. Aquilo foi um erro de procedimento, aquele gol tinha que ter sido validado, minha opinião. Mas, enfim, e depois disso, o Cruzeiro toma um empate no final do primeiro tempo, no segundo tempo, sobe todo mundo para o ataque, toma virada e perdeu aqui. Perdemos 3 pontos para o Ceará aqui, nada mais justo que a gente ir lá e buscar os 3 pontos na casa deles. Mas você não acha o Ceará um time simpático? Até acho, não tem nada contra o Ceará. Mas temos rancor. Guardamos rancor? Não, guardamos nomes. Então acho que o Cruzeiro precisa ir lá e buscar essa vitória contra o Ceará, tá? O simpático
Ceará. O Ramon Calixto perguntou do Rodriguinho aqui. O Rodriguinho é reservaço do Ceará, tem jogado pouquíssimo por lá, tá bom? Voltamos a El Campín para falar do Cruzeiro, né? Ora bolas, para falar do nosso time. Cruzeiro de Leonardo Jardim deve ir a campo com força máxima, tá? É o melhor que a gente tem à disposição. Isso significa Cássio no gol, a zaga com Fabrício Bruno e Lucas Vidalba, lateral direito William, lateral esquerdo Kaique. No meio de campo, o Wallace, vamos discutir isso aqui, e Lucas Silva. Matheus Pereira como camisa 10. Christian na meia direita, Arroio, meia esquerda. E no comando de ataque, Caixache. É isso aí, tá? Ô, caramba, você não falou que é força máxima? Cadê o Romero? O Romero tá suspenso, gente. Terceiro cartão amarelo. Por isso que eu botei a figura do Wallace aqui. Se não for o Wallace, que é um camisa 5 mais, né, primeiro volante mesmo, mais puro, que a gente já está acostumado a entender as características. Se não for o Wallace, quais são as opções principais do Jardim? Falamos muito sobre isso na live de ontem, mas seria basicamente Matheus Henrique, que é um volante, um jogador de mais distribuição de jogo, não é um cara de segurar tanto a posição. A dupla Matheus Henrique e Lucas Silva, ela não perde tanto em agilidade, mobilidade, porque o Mateuzinho é um jogador mais móvel, mas perde em capacidade de desarme, porque nem o Lucas Silva nem o Mateuzinho são ótimos na roubada de bola. E aí a gente tem a outra opção do Eduardo, que foi um cara muito utilizado pelo Leonardo Jardim nessa temporada como volante, né? Inclusive os melhores jogos do Eduardo pelo Cruzeiro foram como volante, não como meia, mas normalmente sendo um segundo volante, né? E com Eduardo e Lucas Silva são dois segundos volantes. Nas últimas semanas, os jogos do Eduardo não foram muito impressionantes, né? Ele teve até uma pequena lesão, ficou fora aí de jogo, mas foi titular contra o Fluminense, fez uma partida muito apagada. Então, para mim, o justo aqui, a disputa é o Wallace ou o Mateuzinho. Se você escolher Mateuzinho ou se você escolher o Wallace, eu acho que tá tudo bem. É uma disputa, né, de característica mesmo. Nenhum dos dois é o mesmo jogador em relação ao Lucas Romero, que é titular e indiscutível nesse time. Mas eu começaria com o Wallace, porque eu quero ver o Wallace jogando no time titular do Cruzeiro para ver como que funciona, para ver se ele tá melhor mesmo, se esse emagrecimento que a gente vê, né, nitidamente na questão física dele estar mais fininho e tudo mais. Eu quero ver a que ponto isso vai fazer a diferença em campo, tá? Então, se eu tivesse que escolher, escolheria começar com o Wallace e Lucas Silva para ver como que eles se desenvolvem. Perfeito? É isso, então, tá? Esta partida aí, sabadão, 29 de novembro, 9 da noite, Ceará e Cruzeiro no Castelão. O jogo vai ter transmissão da Record, da Cazé TV e do Premier, tá? Então é um jogo que você pode assistir em TV aberta, TV fechada ou YouTube, tá? Cazé TV, Record e Premier, PFC, tá bom? Então tem essas transmissões, vai ser um jogo bem plural para a gente poder acompanhar esse Ceará e Cruzeiro. Meu palpite, Ceará 1, Cruzeiro 3. O gol do Ceará eu vou colocar como gol do Vina, porque eu falei que ele está em um momento técnico ruim. Eu acho que ele não fez nenhum gol no Brasileiro, pelo que eu estava olhando. Então, assim, é a cara desse tipo de jogador. Ah, o fulano tá mal. Aí contra o Cruzeiro ele resolve jogar bem. E o Cruzeiro marcará com Caio Jorge, que vai fazer 2 gols, porque o Caio Jorge está fazendo gol de parzinho agora. Não sei se vocês repararam isso. Ou ele não faz nenhum, ou ele faz 2. Mas 3 ele não está fazendo. Mas ele vai fazer 2 e vai ter um gol do Arroio, tá? 1 do Arroio, 2 de Caio Jorge, Cruzeiro 3, Ceará 1. Tá ruim? Acho que não, né? Então, qual que é o seu palpite? Deixa o seu palpite aí agora no chat, que eu vou registrar alguns aqui.